vídeo porque nós temos muita consulta, muitas dúvidas sobre pêndulos de impacto para materiais. Tá? Deixa eu me apresentar, meu nome é Oscar, eu sou proprietário, fundador da Panantec ATMI, que é uma empresa que fabrica, dá manutenção, suporte, automação na área de máquinas de ensaios destrutíveis, tração, compressão e impacto, dureza também. Somos um laboratório RBC para a área de máquinas de ensaio, tração, compressão, velocidade, deslocamento, pêndulos de impacto direto e indireto e extensômetros. Tá, eu trabalho na área há 33 anos, faço parte da comissão do MT de normas desde 1985, quando fui contratado pela Volpert Amsler. Na época, a Panambra era representante para nacionalizar a linha Pantec de máquinas de ensaio. Já em 87, nós desenvolvemos a linha Versace, que foi as primeiras máquinas nacionalizadas e que possuía o computador. Então, vamos tentar ajudar um pouquinho o pessoal a ter uma base sobre pêndulos de impacto que possam continuar seus estudos daí, ou pelo menos definir. O pessoal vem calibrar com a gente, tem muita dúvida. Tá? Então, nós temos dois tipos de polímeros, de pêndulos, que são divididos para polímeros e metais. Tá? Eles podem ser tanto Sharpie como ISD ou ISOD, como algumas pessoas chamam. Tá? Os polímeros costumam ter martelos que vão de meio joule até mais ou menos 25 joules. E para metais, mais ou menos de 50 joules a 800 joules o martelo. Então, vamos falar um pouquinho da diferença entre eles e vamos falar também um pouco de calibração. A Panantec é um laboratório, um dos primeiros laboratórios, a calibrar de modo direto e indireto. Como também foi o primeiro laboratório no Brasil a se acreditar para a calibração de velocidade e deslocamento de máquinas de ensaio. Ok? Vamos ver se a gente ajuda um pouco. Nesse vídeo, então, vamos resumir a falar somente sobre pêndulos de impacto de metais, tá? Pode ser Sharpie ou ISD ou ISOD. Os pêndulos de metais, praticamente 99% dos ensaios são Sharpie. E eles têm martelos de alta energia. Tá? Normalmente são martelos de 50 joule, 150 joule, 300 joules, 406,7, que é o padrão americano transformado de libras-pés para joules, 500 joules e 800 joules. Esses são os martelos mais comuns que nós encontramos com os pêndulos de impacto Sharpie para metais. Nós também temos dois tipos de martelo. Nós temos os martelos por norma, tipo C, que parece uma faca, e o tipo U, que ele tem duas abas laterais. O tipo U é muito usado também em pêndulos americanos. Em pêndulos de norma ISO, normalmente ele trabalha com faca. Tá? Esse é o tipo C, porque ele é mais fácil de balancear, ele é mais fácil de dar manutenção, e principalmente na hora de calibrar. Calibrar o tipo C é muito mais simples. Tá? Então aqui você pode ver esse tipo C que está em norma. Tá? E aí dá uma olhada nele, tá vendo? Ele parece uma faca que serve para coisa. E o cutelo está ali no meio. É fácil fazer as medições dimensional. Já o tipo U, que é o outro tipo, ele tem a mesma função, só que ele é um pouquinho mais complicado de trabalhar. A norma específica dos dois, tanto faz qual dos dois, é só uma questão de fabricante e disponibilidade. As normas de pêndulo, tá, são as que causam mais confusões na hora de definir. Nós temos duas normas de pêndulos para metais muito utilizadas. Um é a ISO, no 148-2, no Brasil NBR, né? ISO 148, e o STM 23. Tá? A ISO é uma norma internacional usada no mundo inteiro, mas ainda tem a norma STM 23. Por quê? Porque os americanos são o mercado que mais compra e eles querem que utilize a norma de ensaio deles.
Tá? Até a versão 2016 da ASTM23, ela só privilegiava os cutelo de raio 8. Tá? E nessa última revisão que eles fizeram, eles acrescentaram o cutelo de raio 2 também, que é o cutelo básico da ISO, ou DIN, como o pessoal mais antigo conhece essa norma. Tá? Ela, desde as suas primeiras edições, já contemplava também o raio 2 e o raio 8, tá? A opção que era do cliente. As perguntas as duas são semelhantes, mas as duas não são iguais. Na calibração direta, temos algumas tolerâncias, algumas especificações na STM diferente da ISO. Tá? Isso na calibração direta. Na calibração indireta, feita com gabaritos, aí elas se distanciam mais ainda. Por quê? Porque a norma STM ela tem vários quesitos que devem ser observados na calibração indireta, coisas que a ISO não traz. A ISO praticamente classifica a calibração indireta usando 2 gabaritos e basicamente é isso. A STM23 ela tem outras especificações que levam em conta a resolução. O gabarito tem faixa, então não basta fazer 2 gabaritos, cada gabarito tem uma faixa de trabalho. Tá? Outra coisa que elas observam é também, somente na STM, ela tem um limite mínimo, que é 25 vezes a resolução, e o máximo de um pêndulo de 300 joules, qualquer coisa acima de 80% dele não é aceitável. Tá? Eu não tenho um gabarito STM, mas eu tenho aqui um cutelo, um cutelo, tá? Padrão de 2 milímetros, e eu tenho um gabarito para verificar com o desenho do cutelo raio 8, que na verdade ele não é raio 8, ele tem um raio 8, ele tem um corte de 4 milímetros e tem arredondado as laterais um raio de 0,25 milímetros, então não é só um raio 8, tá? Esses detalhes são importantes na hora do cutelo. Então eu vou mostrar aqui, tá? Colocar o cutelo raio 2 junto com o gabarito para raio 8 e vocês vão poder ver a diferença. Você vê, o raio 2 ele é bem arredondado, pequeno, e já no gabarito você vê a diferença do raio 8. Ele é bem maior e a ponta dele é meio chata, conforme o desenho. Aproximando os dois, você fica bem nítida a diferença, tá vendo? O raio 2 ele fica folgado no raio 8. Bem, calibração direta ou calibração indireta ou as duas. Bem, as normas são bem claras, tanto a STM como a ISO. Para atender totalmente a norma, deve ser feita a calibração direta e a calibração indireta. Tá? A calibração direta ela é recomendada normalmente quando você instala o pêndulo de impacto. Depois na ISO 148 ela permite uma calibração direta limitada antes de fazer a calibração indireta. STM ela é mais fechada, ela pede a calibração direta e indireta. No Brasil, até pouco tempo não tínhamos laboratório que fizesse as duas. Hoje a Panantec é acreditada na STM E23 e na ISO 148 para calibração direta e indireta. Visto essa deficiência até pouco tempo no Brasil, era muito aceito que o próprio usuário fizesse a calibração indireta. Tá? Esse procedimento ele contraria muito o que diz a 17025 e as dicas. Primeiro, porque o usuário não foi auditado e não tem procedimentos de calibração. Ele normalmente tem procedimentos de ensaio. E a confiabilidade, por quê? Porque como funciona? O usuário adquire os padrões
de referência, os corpos de prova de referência direto da NIST, tá? E faz os ensaios e manda o resultado, e às vezes os corpos de prova, depende qual opção que ele optou, para a NIST, junto com os dados do pêndulo. E aí a pergunta: quem garante que foi feito naquele equipamento? Qualquer um pode, mesmo que não tenha pêndulo, conseguir o certificado da NIST. Tá? Então é necessário. Outra dúvida muito comum é se é obrigatório usar padrões para STM23 da NIST. Bem, hoje em dia nós temos esses padrões na Europa para vários órgãos, institutos como o Inmetro, que tem esses corpos de provas acreditados a STM E23. Bem, pelo nosso acordo de reconhecimento mútuo, não cabe a nós ficar contestando uma acreditação de um laboratório reconhecido mutuamente. Tá? De qualquer dúvida, nós chegamos a entrar em contato com esse laboratório, vendo aquele item que diz que os padrões têm que ter rastreabilidade aos equipamentos da NIST. E a resposta que tivemos foi que realmente eles têm. E não é muito difícil, quando eles estão confeccionando os corpos de provas de referência, simplesmente mandar o lote de teste que vai gerar a capacidade de energia para ser feito na NIST. Não é nada complicado e isso atende totalmente à norma. Ok? Então nós estamos aqui à disposição. Acho que pode dar uma pequena esclarecida nessa parte básica. Recomendo a leitura das normas e, precisando, pode entrar em contato com a Panantec, comigo, que se a gente não souber, a gente vai aos órgãos que têm um melhor conhecimento disso e tenta tirar as dúvidas também. Isso também é bom para o nosso laboratório. Ok?